turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ellen, estou aqui para realizarmos a revisão do componente curricular História, com a habilidade Os Primeiros Habitantes do Brasil. Nós já vimos esse conteúdo, porém, vamos realizar uma revisão sobre o mesmo. Vamos começar? Os primeiros habitantes do Brasil. Vocês conhecem a história do descobrimento do Brasil, não conhecem? E eu acho que vocês ainda não se esqueceram. O que aconteceu? Os portugueses, procurando uma nova rota para chegar às Índias, fizeram lá um outro percurso da rota que eles já tinham o hábito de fazer. Então, de longe, eles viram uma nova terra. Eles achavam que era as Índias, mas não era. Eles tinham chegado em uma nova terra, que hoje nós chamamos de Brasil. Os primeiros povos indígenas a ter contato com os portugueses foram do povo Tupi, porque naquela época era a maior quantidade no litoral. Os tupis viviam em aldeias circulares. Eles praticavam a caça e a pesca e plantavam mandioca, milho e outras verduras ou cereais para sobreviver. No Brasil, existiam 4 grupos etnolinguísticos. O que é grupo etnolinguístico? É os grupos que têm a mesma língua e as mesmas crenças. Eram o Tupi, o Macru-Gê ou Tapuia, Aruaque e os Caraíba. As tarefas diárias na aldeia indígena, elas eram divididas entre os homens e entre as mulheres. Os homens, eles eram responsáveis pela caça, pela pesca, eles fabricavam as suas armas, os seus instrumentos e as canoas. As mulheres eram responsáveis por fiar e tecer o algodão, elas faziam redes, esteiras, fabricavam cerâmica e cuidavam das crianças. As crianças eram chamadas de curumins. Elas, desde cedo, elas aprendiam a realização dessas tarefas. E como que elas aprendiam? Observando os adultos a fazerem. Quando os pais saíam para caçar, os meninos iam, os curumins iam, observavam os pais caçando e aprendiam. Toda aldeia tem um chefe, que é o cacique, responsável por cuidar das pessoas, dos índios ali daquela aldeia. E há também um chefe religioso, que é chamado de pajé ou xamã. A religião dos indígenas, ela é politeísta, ou seja, ela acreditava em vários deuses. Aqui nós temos o Tupã, que era o deus do raio e o trovão, Guaraci, que é o sol, e Jaci, a lua. Os índios, eles gostam muito de música e de dança. Então, as danças guerreiras se chamavam paraçés. As tribos indígenas se comunicavam quando havia guerra, quando havia casamento, uma cerimônia de enterro, ou até mesmo quando eles faziam um acordo contra uma tribo, faziam um acordo contra uma tribo rival. Então, elas tinham essa comunicação entre si. E eles usavam o essencial da natureza. Antes dos portugueses chegarem, eles só usavam o que eles precisavam. Eles caçavam, eles pescavam e eles colhiam raízes e frutos para poder se alimentar. O órgão que é responsável por cuidar da população indígena no nosso país é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela foi criada no dia 5 de dezembro de 1967. Ela é responsável por defender os territórios indígenas, proteger a população, levar saúde, levar educação e principalmente por proteger as tradições indígenas, ok? Então chegamos ao final de mais uma correção. É hora de respirar fundo e se concentrar para realizar a tarefa. Caprichem! Até a próxima aula!